il suffit seulement à partager ta expérience Mas só de ele partilhar a experiência no ministério no ministério terás qualquer coisa. Amen. C'est pas. Ele é um et qui sont nions sur ce todos nós nos alegramos de jamais déçu. Homem, quando você ouve, você não será déçu. Você vem a notre papa, vamos chamar o nosso pai, Albert Lunama. Dieu d'Abraham, Deus de Abraão, Dieu d'Isaac et de Jacob. Deus de Isaac e de Jacó. Tu n'es pas Dieu à cause de nous, parce qu'avant que nous puissions exister, tu étais Dieu. Não és Deus por causa de nós, porque já existias antes de nós. Tu es Dieu par toi-même. Tu és Deus por ti mesmo. Que ton règne vienne, Seigneur. Que o teu reino venha, Senhor. Et que ta volonté soit faite. E que a sua vontade seja feita. La Bible déclare A Bíblia diz que vous connaîtrez la vérité. Vocês conhecerão a verdade. Et la vérité vous affranchira. E a verdade vos libertará. La vérité, c'est ta parole. A verdade é a sua palavra. Seigneur, Senhor, voici ton église. Eis a sua igreja. Réunie à ce lieu. Reunido nesse lugar. Pour Não para vender em bem. Mais pour t'écouter. Mas para ti escutar. Un jour tu as dit. Dia disseste. Vous êtes purs. Vocês são puros. À cause de la parole que je vous ai. Por causa da palavra que vocês receberam. Saint-Esprit de Dieu. Santo Espírito de Deus. Esprit de sagesse. Espírito de sabedoria. De force. De força. De révélation. Da revelação. Viens maintenant. Vem agora. Agis. Age. Que le ciel nous soit favorable. Que o céu seja favorável para nós. Et que la gloire revienne au Seigneur. E que a glória volte ao Senhor. Pour les siècles des siècles. Para séculos e séculos. Nom puissant de Jésus. Em nome poderoso de Jesus. Que le Saint dise Amen. Que os santos dizem amém. Precisamos muito na comuna. Isso. Eu vos abençoe em nome de Jesus. Fica tu fala. Vamos sentar. Ça honneur pour la dame. É uma grande honra para mim. A graça e privilégio. É uma graça e privilégio. Estar dentro de vocês. Grand merci na bureau d'organisation. Grande obrigado ao gabinete organizador. Merci na presidente da organização. Obrigado ao presidente da organização. Ao todo o gabinete. E grand merci en particulier na reverendo Tito. E grande obrigado em particular ao reverendo Tito. Ele mona charmante esposa Bea. Junto com a sua esposa Bea. Azali couple oyo na linga bango mingi. É um casal que eu amo muito. Parce que Tito a fait un acte de ma vie que je n'oublierai jamais. Fez um ato na minha vida que nunca vou esquecer. Eu já falei esse ato não vou esquecer. Um dia vim do exterior, trouxe-lhe uma boa camisa. Eu lhe chamei Tito, venha. Veio na minha casa. Eu lhe entreguei a camisa. Eu lhe vi ele a chorar. Disse, pai, é uma boa coisa que tu não quer receber. Mas eu não posso receber. Porque vou falar o quê? A Bíblia me diz. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. É o superior que abençoa o inferior. Não sou digno de te dizer que Deus te abençoe. C'est quelque chose qui n'a beaucoup fait la bosse. É algo desde que até eu vou morrer não vou esquecer. Et quand Dieu commence à l'utiliser, je comprends que c'est le fruit de son humilité. E quando Deus começa a utilizar, ele sua humildade. Moi, je connais l'histoire de cette église. Eu conheço a história dessa igreja. Je connais même les jours que cette église a commencé. Eu conheço o dia que essa igreja começou. Mais cette église, mas esta igreja, c'est vraiment maintenant la fierté pour le Seigneur. É a glória para o Senhor. Bíblia no bem mal na mutação bem no mabe malamu mabe. Infeliz aquele que chama o mal bem e o bem o mal. Mabe na bicho ça que toda a minha facilité pour le bacal les choses sont négatives. Mais tout le bagage ça sont des positifs. A nossa maldade é muitas vezes são negativas. É o homem que Deus te merece encorajamento. Parce que je crois ça le premier na église de réveil à todos. Porque eu acho que o primeiro das igrejas de revivamento constante. Vamos aplaudir. Eu estava distante de viagem. Eu
liguei para ele e disse que vou terminar com a viagem e vou vir. Et c'était un voyage très important, très loin. E era uma viagem muito distante, muito importante. Eu disse que vou voltar por causa do amor que eu tenho por você. Eu voltei. Porque se eu já tinha um curso na Ué, até quando eu voyage muito. Se fosse outra pessoa, não viria porque eu estava numa viagem muito importante. Niveau ya ba relation yo za na mo le na ba ya mo définir le bien. Ko ya na ngana yeke ko apesi nga eloko meza relation ya ko mwana binanga e komi na nga tête morale ko na ye. Eu vim não por causa do que ele me deu algo, mas é a relação que eu tenho com ele. Apesar na be mo mutenda. Ele também não me deu dinheiro na vida. Apesar de ele mo ko le ga mo já respeito. Mas ele me deu algo mais do que dinheiro, deu respeito. Mutalubi amen. Amen. Nós vamos para um vídeo mineiro bazali awa. Estou a ver grandes homens de Deus aqui. Ezala pas que tem na bicicleta por aí, pensei do ter, vamos aí. É muito difícil pregar aqui, porque versículo que eles pregarem, eles sabem. Só que ezala que com opinião na mão, opinião são se eu me Se eu fosse a minha opinião, poderia crescer em outras pessoas. Antiga na nova do banheiro, meu banheiro. Não fica com pessoas que não sabem, mas aqueles que sabem. Mas não vai complicar o ministério aqui. Eles também não complicar o ministério de Jesus. Mas eu não vou chefe religioso. São chamados chefes religiosos. Mas sai disso aí é escriba. Sai do seu escriba e fariseus. João capítulo 4. João capítulo 4. Reverend Bosco, merci. Reverendo Bosco, muito obrigada. Tu sais que je t'aime beaucoup. Você sabe que eu te amo muito. Doutor Neymir, o Ibi na Dinamino Mingi. Doutor Neemias, vocês sabem que eu os gosto muito. Nadara convicção do cura possível organização não sai por Eu tinha a convicção já que pegar a organização do trabalho vai correr muito. Parce que os outros recadinhos me usaram a experiência matando. Porque não estão a tentar, mas já têm a experiência da coisa. João capítulo 4. João capítulo 4. Lá na Bolívia, na bolsa, na presença de Israel, na igreja. Nós vamos pensar o curso. Vou dar um curso agora. Donc, on va nous préparer ça. Université Mobaxi. Eu vou te falar em uma universidade acelerada. Donc, eu vou fazer aí, eu vou usar na auditório. Diga ao seu próximo que estamos no auditório. João capítulo 4. João capítulo 4. Verset 25 na verset. Commençons à partir du verset 24. Vamos começar versículo 24. Onde eu terminar, você vai terminar. La femme lui dit, je sais que tu es le Messie qui doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Pardon, la femme lui dit, lèvons-nous pour la parole. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui répondit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que des mentis. Et où, de quoi parlait-il? Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas, n'est-ce pas, ne serait-ce pas le Christ? Il sortit de la ville et vers lui. Pendant ce temps, le disciple le pressait de manger en disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai déjà mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Le disciple se disait, donne l'exemple aux autres. Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus lui dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, grand thème, il y a activité monnaie. Il y a le bâti, et sa prédication, et sa enseignement, et sa cours d'université, c'est-à-dire, ça va dans l'université, c'est au qui m'a la classe, si quoi il y a l'autre, on va payer plus.
Há outras coisas que seguem até a velhice. As coisas da escola agora têm que ser. E agora nós lamentamos porque eu fugi da escola, porque ele estudar. Pega o seu caderno, pega a sua lapiseira, porque estamos no auditório, o professor quer dar aulas. A nossa grande lição é: quel type d'église bâtissons-nous dans ces derniers temps? Que tipo de igreja estamos a construir nesse último tempo? Église ya modèle nini tozotonga na tango ya suka? Que tipo de igreja estamos a construir no último tempo? Bapesaki nga sute. Nos deram um subtema. Na melaki ko réfléchir nango. Eu tentei refletir. Alors na melaki ko pesa ngo ezala boye. Eu dei para ser assim. La mission divine en Angola. A missão divina em Angola. Eu quero falar do meu subtema. Mission divine de Angola. A missão divina de Angola. Dr. Nehemias disse. Sur l'histoire de l'église. Dr. Nulama disse que vai nos pregar sobre a história da igreja. Avec beaucoup de respect, docteur, je veux parler de ce point à l'intérieur de mon subtema. Vou falar dentro do meu subtema. Alors, subtema meu subtema é la mission divine en Angola. A missão divina em Angola. Frères et sœurs, nous avons 5 points pour partager. Nós temos 5 pontos a partir. La définition d'une mission. Primeiro vamos ver a definição de uma missão. Les deux mots de la mission divine. Vamos ver o segundo termo da missão divina. Duas palavras. Les deux mots. As duas palavras. De la mission divine. Da missão divina. Mission divine, ça a deux mots. A missão divina tem duas palavras. Troisième point commun. Terceiro ponto veremos. Les deux étapes de l'église. As duas etapas da igreja. Les deux étapes de l'église. As duas etapas da igreja. Troisième point commun. Terceiro ponto veremos. L'analyse. A análise. Ou l'historique de l'église d'Angola. Ou a história da igreja em Angola. Nous allons faire une petite analyse. Vamos fazer uma pequena análise. Et moins historiquement para l'église d'Angola. Vamos dar pequena história da igreja em Angola. Conclusion, la mission est à 5e point. É o quinto ponto. Pour une meilleure compréhension de votre étudiant. Para a boa compreensão dos meus estudantes. Premier point est la définition. Primeiro ponto é a definição. Deuxième point est les deux mots de la mission divine. Segundo ponto é duas palavras da missão. Troisième point de la mission est les deux étapes de l'église. As duas etapas da igreja. Quatrième point de la mission c'est une analyse historique de l'église d'Angola. Teremos a análise e o historial da igreja em Angola. Et cinquième point de conclusion. E vamos ver também a alors, no texto que acabamos de ler, Jésus est en voyage. Jesus estava viajando. La Bible dit qu'il est fatigué. A Bíblia diz que estava cansado. Physiquement. Fisicamente. Ce n'est pas le spirituel qui est fatigué à Jésus, parce que Jésus c'est la plénitude, mais c'est le physique. Não é a espiritualidade que estava cansado, porque Jesus é a plenitude, mas o físico estava cansado. Cansaço com a fome junta já não conseguia andar. Era obrigado de sentar e procurarem comida. Ça veut nous dire que dans la vie chrétienne, ne soyez pas plus spirituel que Jésus. Il faut savoir faire la part des choses. Les spirituels c'est autre chose, le physique c'est autre chose. Não seja mais espiritual do que Jesus. Il y a des gens même qui négligent la partie physique, sociale, humaine, santé, soin, pour aller dans trop spirituel pour les Saint-Esprit. Há pessoas que negligenciam a parte física porque é mais espiritual do que o Espírito Santo. Non, même Jésus est mort dans tout le monde qui a parlé. Vemos Jesus também estava cansado e sentou. Exato, pas démon, mais la partie. Também não era demônios, mas era cansado. Ne voyez pas les démons partout. Vocês creem demônios em todos. Parce que là, ce n'est pas les démons, c'est le parti. Aí não era demônios, era d'ailleurs, ça cansado. m'a fait les mains pour acquérir. Parce que les prières pour acquérir. Quoi de moi, ça l'a quitté. Não fizeram oração para se levantar porque não havia demônio. Alors, quando ele sentou, une femme est venue uma mulher veio. et nous connaissons l'histoire. Nós conhecemos a história. Bref, em breve, après ma seconde depois da sua conversa, moi, je a mulher disse a Jesus, sais eu sei que le Messie va que o venir. Messias iria Et quand ce Messie va e venir, quando vier esse Messias, ele vai nos falar tudo. parce que la Bible a un seul thème. Porque a Bíblia tem só tema. Elle est divisée dans deux parties. Está dividida em duas partes. L'Ancien Testament O Antigo Testamento et le Nouveau. e o Novo. L'Ancien Testament O Antigo Testamento a un seul message. há uma só mensagem. La prophétie sur l'avenir d'un Messie.
A profecia sobre a vinda do Messias. Voilà pourquoi dans Jean 1, Por isso em João 1, quando Filipe a encontré dans Nathanaël, quando Filipe se encontrou com aí Natanael, ici, disse-lhe: nous avons rencontré nós encontramos celui dont l'Ancien Testament parle, aquele que o Antigo celui Testamento dont les falou, prophètes ont parlé, aquele que os profetas la loi a falaram, parlé, a lei falou, Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Cristo de Nazaré. Donc l'Ancien Testament, O Antigo le Testamento, thème c'est la prophétie sur la venue de o Christ. tema é a profecia sobre a vinda de Et Cristo. le Nouveau Testament, E o Novo c'est Testamento l'accomplissement de la prophétie. é o cumprimento da profecia. Et toute la Bible a un seul thème. E toda a Bíblia há um só tema. Ce thème est composé de deux mots. O tema é composto de duas palavras. Le premier mot, A primeira palavra, Jésus. Jesus. Deuxièmement, Segundo, Christ. Cristo. C'est tout le thème de l'Ancien Testament. É todo o tema Donc, da Apocalypse, de Genèse à Apocalypse, Gênesis e Apocalipse. le thème c'est deux mots. O tema é duas Jésus, palavras. Jesus, Christ. Cristo. Montre-moi alléluia, amen. Alguém disse. Alors, maintenant, Agora, passons-nous dans moi aussi. conversaram com a mulher. Dans Soukaramo, No fim, Jésus dit, je suis ce Christ-là que vous avez. Jesus disse: Eu sou o Cristo que se espera. Alors, ma disciple va continuer. Os discípulos Parce encontraram. que comprendre que ma télévision de l'or lié à ce que Não está a entender, A mas gente eu não comi vai um manger. pouco agora. J'ai Disse: Eu déjà posso mangé. comer. Eu já comi. j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Eu comi algo que vocês não conhecem. Alors, oui, ma nourriture Disse: A minha est comida de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. é de fazer a vontade daquele que me enviou. Et Bible le dit quelque part, E a Bíblia diz em um lugar, a dit lever les yeux et regarder la moisson. disse: Olhe, aí vem o campo. Le champ a déjà blanchi pour la moisson. O campo também já está branco para a colheita. La mission divine, A missão divina. la mission de l'église. A missão da igreja. Premier point, Primeiro ponto, que c'est que la mission? o que é a missão? Une mission, A missão et ça, une tâche, un travail à faire. é um trabalho a fazer. Et ça, un travail à accomplir É um trabalho a sous concretizar ordre reçu d'un supérieur. na ordem recebida pelo Mission, superior. c'est un travail, mon Seigneur, va accomplir. A missão é um trabalho que deve Nascer à ordre, mon Dieu, por baixo da et ordem pas à recebida supérieur, mon corps, pelo superior, à qui tu dois rendre compte. a quem você deve render Une contas. mission, Uma missão c'est un travail é um trabalho qu'on doit que accomplir devemos par concretizar rapport à l'ordre qu'on a em reçu relação à ordem que recebemos par un supérieur pelo superior et à qui on doit rendre compte. e a quem nós devemos render Alors, il y a contas. beaucoup de versets qui justifient ça. Há muitos versículos que Dans Nombre justificam. chapitre 13, Números capítulo verset 13, 27 à 33. versículo 27 a Moïse 36. a envoyé une équipe à mission. Moisés enviou uma equipa na missão Pas qu'il ne compte à la Canaan. para ele ver Et quand vous lisez Nombre 13, quando vocês leem à partir du verset 27, a partir do Bazoni versículo topé sa rapport. voltaram a dar conta. Alors, nous sommes allés là où tu nous as envoyés. Disseram: Nós fomos onde você nos enviou. En réalité, Na c'est realidade, un pays comme Dieu a dit. era um país como Deus disse. Voici l'épreuve. Eis as À provas. quatrième étape indiquée. Eles até contaram o ramo da Mais lã. malheureusement, Mas le infelizmente, rapport Nabango o seu est relatório négatif. era negativo. Gloire soit rendue au Seigneur. Glória seja dada ao Parce que Senhor. l'équipe de Bakénaki, Porque naquela equipe onde il y avait des gens qui voyaient les choses différemment. havia pessoas que viam as coisas diferentes. C'est Josué et Caleb. Era Josué e Caleb. Alors, il dit, Disseram: ne Não, regardez pas ces choses. não olhem essas coisas. Mais ayons confiance. Mas vamos ter À la confiança promesse de Dieu. na promessa do Senhor. La mission, A missão c'est un travail qu'on doit faire. é um trabalho que devemos fazer Sous ordre mon Ozwaki, sob uma ordem recebida la supérieure Moko, num superior Pessi Manayango, e depois on peut disso faire ces rapports. vai dar Alors, contas. quand nous parlons de la mission de l'église, Quando falamos da missão da igreja, c'est un travail que l'église doit faire. é um trabalho que a igreja deve Oh, il y a fazer juste ordre Moko, e recebeu uma ordem, mandat Moko, um la mandato supérieure, superior et puis, et pas la supérieure, voilà, e naquele superior on va rendre compte. nós devemos dar Et c'est relatório. supérieur que je parle ici, Esse superior que falamos c'est aqui Jésus-Christ. é Jesus Cristo. C'est Jésus qui nous a donné la É mission. Jesus que nos deu a missão. C'est Jésus à qui nous allons rendre la É Jesus compte. onde nós devemos dar o relatório. Deuxième point, Segundo ponto, les deux mots de la mission. as duas palavras da missão. Les deux mots de la mission divine. As duas palavras da missão divina. Pourquoi j'ai ajouté divine? Por que Parce que aumentei divine, c'est divino? déjà la mission de Dieu. Porque o divino já é a missão Alors, de la mission de Dieu, Porque a missão de et ça Deus a deux mots. tem duas palavras, Et ça a deux parties. tem duas partes. La première partie, A primeira parte, le premier mot, a primeira palavra va bien l'église. é chamada a igreja. La première mission, A primeira missão oyo nzambe apesi que biso, Deus nos deu, kombo yango église. o nome é igreja. Kombo ya mission yango O église. nome da missão é Na igreja. Matthieu 16, Em Mateus 16, 13 à 20, 13 a 20, Jésus dit, Jesus diz: je te donne les responsabilités. Eu vos dei a responsabilidade. Tu as dit que tu as eu la révélation.
Já tenho a revelação. Que Nazar le Christ, le Fils de Dieu vivant. Que eu sou filho de Deus vivo. Nazar Christ, Fils de Dieu vivant. Eu sou Cristo, Deus, filho de Deus Na vivo. assuré yo. Eu te asseguro. Révélation et dimension A là. revelação dessa Et dimensão ça maille dans ma kilate. não é a carne nem a Mais ça alma, la grâce du ciel. mas é a graça do Et Senhor. à cause de cette révélation, Por causa dessa la revelação, proclamé au Pierre. eu te proclamo, Pedro, Nicolas Pierre Paul. por cima desta pedra. Faites attention. Muita atenção. Pierre n'est pas Simon. Pedro La não pierre é n'est pas Simão. Simon. Pedro não é Simão. La pierre de Jésus parle. A pedra que Jesus C'est pas falava Simon. não era Simão. Mais la pierre, Mas a c'est la rocha révélation que Jésus, Pierre a eue. era a revelação de Parce que l'église n'est pas baptisée sur Simon. Porque a igreja não foi batida Mais sobre l'église est baptisée sur Christ. mas a igreja foi batida Pour sobre Cristo. appeler la pierre angulaire. É que chamaram a pedra Alors, angular. à cause de cette révélation, Será por causa dessa je te revelação donne la clé. eu te dou a chave. Et sur cette pierre, E sobre esta je rocha bâtirai mon église. vou construir a minha igreja. Alors, la mission, la première étape, il y a une mission. La mission, A primeira etapa da nossa missão c'est l'église. é a igreja. Le bas, il y a l'église. Diga minha igreja. Le bas, l'église. Diz a igreja. L'église. A igreja. Donc, quand on parle de mission, Quando falamos da missão, il y a deux mots. tem duas palavras. Premier mot, Primeira c'est le palavra mot église. é a palavra igreja. Laissez-moi vous dire ce que l'église n'est pas. Deixa eu vos dizer o que a igreja não é. Parce qu'il y a la confusion Porque a dans confusão le domaine de l'homme avec l'église. no domínio do que chamam a igreja. Ce que l'église n'est pas. Porque a igreja não é. L'église A igreja n'est pas le bâtiment. não é a Au construção. monde de Fania, Do jeito que chamamos aqui sempre, bâtiment qui toque, construção oh, bonita le silo et bateau. que Siloé fez. Ce n'est pas l'église. Não é a igreja. L'église n'est pas le bâtiment. A igreja não é a construção. L'église n'est pas un clé. A igreja Ils ont clé. não é um clipe. Ils ont une mutualité. Também não é uma mutualidade. Ils ont un cercle culturel. Também não é um círculo cultural. L'église est un bâtiment. A igreja não é uma construção. L'église est une mutualité. A igreja não é mutualidade. L'église n'est pas cercle culturel. A igreja não é um círculo cultural. L'église, ce n'est pas ça. A igreja não é isso. Deuxième point, Segundo ponto, ce que l'église est. o que a igreja La é. zone banayo polo on a confusion. Vou te falar para sair da confusão. Parce que tu as au uti libana na modèle na yo. Porque você sai de fora do seu Tanto yo jeito. kota na bâtiment yo. Quando quer entrar nessa Au changer confusão, attitude. vai mudar de Bon, na so atitude. kota l'église. Porque deixa eu entrar na Ce n'est igreja. pas ça l'église. Não é isso a igreja. Alléluia. Qu'est-ce que l'église? O que é a igreja? Un, Primeiro, l'église, a igreja c'est le corps du Christ. é o corpo de Cristo. Première définition de l'église. Primeira definição da igreja. L'église, c'est le corps du A Christ. igreja é o corpo de Cristo. Deux, Segundo, l'église, a igreja c'est le champ de Dieu. é o campo de Deus. Trois, Terceiro, l'église, a c'est igreja la moisson de Dieu. é o campo de Deus. Quatre, Quarto, l'église, a igreja c'est la maison de Dieu. é a casa de Deus. Cinq, Quinto, l'église, a igreja c'est le troupeau de Dieu. é o rebanho de Deus. Six, Seis, l'église, a igreja c'est l'épouse du Christ. é a esposa de Cristo. Et sept, Sete, l'église, a igreja c'est la colonne é a coluna et l'appui de la vérité. e o apoio da verdade. Voilà la définition de l'église. Eis as definições da igreja. L'église est la corps du A Christ, igreja é o corpo de Cristo. c'est le champ de Dieu, É o campo de Deus. c'est la moisson de Dieu, É a lavra de Deus. c'est la maison de Dieu, É a casa de Deus. c'est le troupeau de Dieu, É o rebanho de c'est Deus. l'épouse du É a Christ esposa de et Cristo. c'est la colonne et l'appui de la vérité. E é a coluna e o apoio da verdade. Voilà, premier mot, il y a mission. A primeira palavra da missão C'est le mot église. é a palavra igreja. Deuxième mot, il y a mission. Segunda palavra C'est le mot discipulat. é a palavra discipulado. Le mot discipulat. A palavra discipulado. La mission de Dieu A missão de est Deus dans ma colonie balai. tem duas pernas. La mission de Dieu A missão de est Deus dans ma colonie balai. tem duas mãos. Premier O lokolonango, primeiro pé c'est l'église. é a igreja. Deuxième lokolo, Segundo c'est le discipulat. é o discipulado. Et le discipulat, c'est quoi? E o que é o discipulado? Ce qu'on a dans Matthieu 28, Se leis em Mateus 28, verset 18 à 20. versículo 18 a 20, Christ a dit, Cristo diz: toute autorité m'a été donnée. toda autoridade me foi dada. Comme le Père m'a envoyé, Como o Pai me enviou, je vous envoie, eu também vos envio. allez Vão et faites de toutes nations e façam todas as les disciples. meus discípulos. Oh là là, suivez s'il vous plaît, frère. Il y a la confusion dans ces choses. A confusão é essas coisas. Les gens parlent de la mission aux amis. As pessoas falam da missão. Qual é a missão? Oh non, tu as côté ça, on a une mission. Nós vamos pregar a boa nova é a missão. N'importe quoi. Ce n'est pas ça la mission. Não é isso a La missão. mission a deux mots. A
A missão tem duas palavras. Quand nous voulons faire la mission du Seigneur, Quando queremos fazer a missão il do y a deux Senhor, travaux à faire. há dois trabalhos a fazer. Implantation de l'église A implantação da igreja et la formation des disciples. e a formação do discípulo. C'est tout ce qui est mission. É tudo isso a missão. Christ a dit, Cristo diz, allez vão, et faites de toutes nations des disciples. façam toda a nação dos meus discípulos. Matthieu 28, Mateus 28, verset 18 à 20. versículo 18 a 20. Qui est un disciple? Quem é um discípulo? Selon la Bible, Segundo a Bíblia, un disciple, discípulo c'est un élève en formation é aluno em formação, qui suit les enseignements de son maître segue os ensinamentos do seu pour mestre devenir comme lui. para ser como ele. Luc 6, 40 à l'obit, Lucas le 6,40 diz, disciple n'est pas plus que son maître. o discípulo não é mais do que o seu Mais tout mestre, disciple accompli mas todo discípulo deviendra comme son maître. será como o seu mestre. Mutumo azola nanga. Alguém já me seguir? Est-ce que mutumo azola nanga? Será que alguém já me seguir? Alors, observation. Observação. Il y a deux qualités essentielles pour un disciple. Tem duas qualidades essenciais para ser um discípulo. Deux qualités essentielles. Duas qualidades essenciais. La première qualité d'un disciple, A primeira qualidade c'est la fidélité. é a fidelidade. La deuxième qualité, A segunda qualidade, la capacité de reproduction. a capacidade de reprodução. Moto oyo, A pessoa, okoki kobenga ye disciple na. você pode chamar o seu discípulo. Il faut mona kati na ye deux qualités. Você deve ver dentro dele essas duas qualidades. Une personne fidèle, Uma pessoa fiel, digne de confiance, digno de confiança. et une personne capable E uma pessoa capaz de faire ce que vous êtes en train de faire. de fazer o que você está fazendo. Dans 2 Timothée, Em 2 Timóteo, chapitre 2, capítulo 2, verset 1 à 2. versículo 1 até 2, Paul a le dit, Paulo diz o ce seguinte: que tu as appris de moi, o que você aprendeu de mim, enseigne-le ensina-o à des personnes fidèles das pessoas qui fiéis soient capables que sejam capazes d'enseigner les autres. de ensinar os outros. Donc, un critère Os critérios principal principais d'un disciple, de um discípulo et ça me parle. são dois. Premier critère, Primeiro critério, la fidélité. a fidelidade. La personne doit être digne de confiance. A pessoa deve ser digna de confiança. Est-ce que mon doigt est là? Será que alguém já me seguir? Non, non. Est-ce que mon doigt est là? Será que alguém já me seguir? Dieu m'a fait grâce. Deus me fez a graça. Ces dernières années, Nesses últimos anos, j'ai passé beaucoup de temps dans le cercle des hommes politiques. eu passei muito tempo no círculo dos homens políticos. J'ai passé beaucoup de temps ces derniers temps dans le cercle du pouvoir de ce pays. Eu passei muito tempo nesse tipo de lugares. Non. J'ai passé un temps dans le cercle du pouvoir de ce pays. No círculo do poder desse país. Et j'ai appris beaucoup de choses. E eu aprendi muita coisa. Bible le dit, A Bíblia diz: la nature a natureza doit nous enseigner. deve nos ensinar. Nous devons le dire amen. Amém. Un jour, un grand dirigeant politique a tenu un Dia grande dirigente político fez-me uma pergunta. critère nino tenakakon pour que ça montre responsabilité importante. Qual é o critério que você toma conta para dar a pessoa uma Pour dire que nous responsabilidade? sommes trop spirituels. Nós somos muito espirituais. Oh, excellence, A c'est excelência, la compétence. a competência, Assimi Moutou. pegou a cabeça. Abi, c'est une erreur grave. Disse-me um grande erro. Abi, erreur grave comme. Eu disse, quando é que é um erro grave? Aí ele me meteu nas outras canadinhas. Não conhece a Bíblia, mas me A tu perguntou. a deuxième question. E fez a segunda pergunta. Et là, on dit que le diable a se révolté dans ça. O que é que enviou o diabo se revoltar contra Deus? Qu'est-ce que le diable a utilisé comme force pour se révolter? O que é que o diabo utilizou como força para se revoltar? Deux forces. Duas forças. Son influence. A sua influência, Parce qu'il était influent. porque ele era Il influente. était proche de Dieu. Ele era próximo de Et la Deus. louange de Dieu passait par lui. O louvor de Deus passava por ele. L'influence est une force. A influência é uma força. La deuxième force, A segunda força, sa compétence. a sua competência. Parce qu'il n'était pas un ange ordinaire comme les autres. Porque ele não era um anjo ordinário como os outros. Voilà, biloko diable a ça, il a dit, na tu na bio mutuna, Vamos fazer uma pergunta. ba demo balana ye diable. Os demônios seguiram o diabo. Oui, parce que bango ba demo ke bazaki ba ange de Dieu. Sabiam eles não eram demônios, eram Vous savez à quoi anjos. nanga? Estão de acordo comigo? Et ça va ange ba kena na diable. Eram anjos que foram com o diabo. Soki ngai nazalaki nzambe, Se eu fosse Deus, na révolte ya diable, na revolta do diabo, ba do koloba nini? as pessoas vão falar Le que diable a se révolté pour lui. já que o diabo se revoltou C'est qu'à assim, moni ma peine à l'unam. quer dizer que viu um Ma erro peine. no Obi mon so alliance se révolter. Se alguém quer se A revoltar, koloba ba point négatif. vai procurar saber pontos negativos. Ya moni a botiapo. É o que ele vai Oh, colocar. la Bible dit, A Bíblia nos l'amour. diz: o amor, Crois-tu? crê, L'amour o amor, couvre une multitude de péchés. cobre uma multidão de A se pecados. révolter contre les Se revoltou contra Deus. Juste
jusqu'à point que non pas ange nzambe balandi. Os anjos do Senhor nos seguiam. Alors na nina tout le bien mutuna. E quando nos fazemos Mabe nini diable azwa ipa na nzambe. que tipo de maldade que o diabo Na kati na nzambe mabe ezala kate. porque dentro de Deus não há maldade. Mais mabe nini oya monaki ayi saba demo que nzambe na zama be bio azaba be. E aquele que diz os demônios vão embora esse Deus é mau. Et là on a utilisé qui? Porque ele utiliza Et ça influence na ye. é a sua Et influência. là on a utilisé qui? Porque ele Et ça utiliza la compétence na ye. é as suas Voilà competências. la raison pour laquelle E a razão pela qual quand Jésus est venu, quando Jesus la veio équipe na ye. na sua equipe, Azul religieux mon côté. ele não pegou nenhum religioso. Azul Ele salisaïté. não pegou o saduceu. Azul pharisien. Não pegou o fariseu. Azul mudamonene. Não pegou grande Mais à quel qu'on le compta? mas foi Bato basanga tine. pessoas inúteis. Bato basanga valeur. Pessoas que não têm valor. Pourquoi? Porque Yokanga. ouça, Apoia que qu'on soit pas pharisien. ele não negou pegar fariseu. Pour basanga teki. Porque eles são teimosos. Balibaka yete. Ele não crê. Babengaka ye. Ele te Moi ya chama charpentier. filho de carpinteiro. Alors il saligana. É um erro. D'ailleurs basanga docteur de la loi va yemi pour les gagner. Ele sabe mais o que Et qu'aussi bate. não vai dar certo. Basanga confiance à Jésus. Eles não têm confiança em Jesus. Donc, premier critère Primeiro critério, pour se confier dans nous, para se confiar em alguém, il faut assurer qu'ils mérité confiance. tem que ter a segurança que ele merece a sua confiança. Un homme fidèle Homem fiel ne peut pas te trahir. não pode te trair. Ne peut pas te trahir. Não pode te trair. À contraire, Não vai te trair. Vocês estão a pensar, pasteur Tito, non, pasteur Béa. pastor Tito e pastor Abeia, vocês pensam que ele é normal? Mais non, on ne pas dit ça. Mas o que é que lhes fez sentar? Moko na moko, Cada asala muninga confiance. fez confiança ao amor. Nene biso tozao. Do jeito que eles estão Ezala vendo, muta ibi mabeya Tito kolika Béa. não há ninguém que conhece a maldade do Tito. Naye biso Pastor tibike Abeia. position ni alalaka, accompagner même mabeya yebi. Olha a posição que ele ronca, mas a mamãe Abeia conhece. Mais tina mabe balamu na ye. Mas a sua maldade é a sua Anima maldade. ye bongo. E aceitou assim. Pasteur Tito, Pastor anima Tito mabeya bongo. aceitou uma Abeia assim. Parce que l'amour, Porque o amor c'est la base de la vie chrétienne. é a base da vida cristã. Donc, on peut te laisser ma maman. Merci. Déjà, ma maman, elle vient pour l'église. Motoyo olingo pour se confier na Yesu aza compétent. A pessoa que você quer se confiar com ele é competente. Un jour, comme adversaire. Dia vai se tornar teu adversário. Parce que comme ça, toi, démontrer que il est pas il pour Que vai fazer de tudo para demonstrar o que ele sabe. Alors, Lucas bato bazanga kili. Procura pessoas inúteis, Ne basala bandi makai. mas que creem você. Diga nzambe na lona Que pamba. Deus nos seus bens. Yango na zomo na jekte. Isso só fez Tanga efeito. bingana kai. Quando lhe expulsaram, Ade kolwa bana. foi procurar quem? Les gens de rien. As pessoas do nada. Kwa hivi lokola basi balobi na ngana apota mana mwasi ndumba. Yo kama. So bozo bani apota mana mwasi ndumba. Ye jekte mutasenga bo apota mabo. Ele que pediu para nascer uma mulher prostituta. J'annonce à quelqu'un, Eu anuncio a alguém. les conditions dans lesquelles tu es né ne peuvent pas t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Parce que vous êtes innocent. Você é inocente. Nous sommes innocents. Eu estou dizendo que é inocente. Yo to senga babote na babota. Não, você que pediu Não isso. sei você família, né? Você não pediu essa Mais família. nzamba aliti. Mas Deus sabe o porquê. J'étais wana. Esse chefe, Un jour comme chef d'abord. dia se tornou chefe deles. Moto zo benga Salomon. A pessoa que você está chamando de Eza Saul nani? é quem? Eza mwana oyo David abota na mwasi. É o filho que Davi teve com uma prostituta. Likambo wana ya lisumu wana. Essa coisa desse pecado, Salomon aza innocent. Salomão é inocente. Etali David. Yango nzamba comme c'est l'homme le plus riche, le plus Isso aisé. Deus o tornou o homem mais rico. Boko eza aza. Eza na bébé moko. Há bebê Abota mana bisi mo eza ngati. que nasceu num lugar inútil, Na kala migwele. dentro das Mais ovelhas. na tana zolo. Mas nesse tempo, Bebê wana. esse bebê Apali na tide. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Le disciple-là, o discipulado c'est la clé de l'église. é a chave da igreja. Mission na biso A nossa missão ezali biloko mibale. são duas coisas.
Église, la formation de disciples. E a formação de discípulos. Vous avez la salle 2 minutes de locomo. Deixa-me fazer algo. Nous avons 2 pasteurs. Somos 2 pastores. Nous avons le ministère de la formation de disciples. Meu ministério forma discípulos. Ele ganha os prêmios. Ele ganha quem? Bandimi. Ele ganha os crentes. Como bandimi. Estás a ouvir crentes. Bato bandima kana makamato bindimani. As pessoas que creem à toa. Se você crê à toa. Você não tem base. Você aceitou. Começamos a igreja juntos. Mission é a igreja. A missão é a igreja. Ele começou, eu comecei. Vamos sair e evangelizar. Ganhou. Eu também vou ganhar. Ele foi na igreja dele. Eu também na minha igreja. Fala o teu crente. Nemo yao. Como igreja não bolsa na minha. Não tem igreja, não se esquece. Pastor na yongai. Teu pastor sou eu. Mangamoti tu até edição. Donc à son côté, aïe va y pour les gagnés. Aïe les livres pour les gagnés. Ma posé ça la télé. Ngai na sala. Ele só fazer la formation. A formação. Olha na analise. O que eu te mostrei. Eu vou ouvir por ça. Você também amanhã pode fazer. Até na PC bater. Além da formação. Vai passar na formação. Luc 6:40. Lucas 6:40. É discípulo accompli. O discípulo devia consommer. Maintenant que que nous a deuxième tour. Agora vamos ir para a segunda. Mon Dieu, là tu la porte qui est l'église. Eu vou ganhar. Você ganhou. Ganhei. Consommer par les biens. Former le disciple. Forma também o discípulo. Vou former. Vamos former disciple. Também forma discípulo. Vou former. Vamos formar. Troisième tour. Terceira vez. Bango bazaba spectateur. Eles são telespectadores. Bo bazaba ndini. Eles são crentes. Discípulos. Cada um ganha dele. Cara ganhou por posso fazer na casa. Eu ganhei. Mutei. Pregador. Na coisa em cima. Eu fiz entrar coisas. E a vou formar lá. Eles estão formando em Picurim. Mas me foi. Mas você não pula aí. Moi, je passé la radio, moi, je vois. Não são formados. Mas é uma païen caché. São pagãos escondidos. C'est comme entre Ngana et entre eu e ele. Et Yana est comme modèle. Quem está virando? Ambassadeur Yana est comme modèle. Quem está virando? Yana. Meu. Non seulement Yana est comme modèle. Não somente o meu Instagram. A cada dia boa Yana. Dentro dos maturité. A maturidade. Zama pas mon avis. Então, Meta ma boca. Meta ma boca. Terceiro ponto. Les 2 étapes de l'église. As 2 etapas da igreja. L'église a 2 étapes. A igreja tem 2 etapas. Apôtre Samuel Botel Nzama kwa morayo. Apóstolo Samuel, Deus te abençoe. La charmante épouse. Com a sua esposa. Vous appréciez pour la vie. São preciosos para mim. Daí na época emocional foi a da boa ya. Até decisão dele brincar. Aí isso é. Não precisa. Foi a boia da ponte. Tem que vir. Il faut qu'on va aller faire une musique voyage. Les 2 étapes de l'église. As 2 etapas da igreja. Première étape, Primeira etapa c'est l'implantation. é a implantação. L'église a 2 étapes. A igreja tem 2 etapas. Première étape, il y a l'implantation. A primeira etapa é chamada de implantação. Awa, na point où il y a les 2 étapes, comment Acte chapitre 2. Aqui nesse ponto escreva Atos capítulo 2. Acte 2 est un texte où ils ont pour résumer les 2 étapes de l'église. Atos 12 é o texto que está resumindo as 2 igrejas, as 2 etapas da igreja. Maintenant, verset 1 et verset 40. Começando do versículo
até 40. Essa étape d'implantation. É a etapa de implantação. Essa predicação. É a predicação. Pierre a dit, Pedro vai mais pregar. à résumer l'éternel, Vai resumir a sua que le pregação. peuple d'Israël va y être. Que o povo de Israel Que saiba. Dieu avait Christ est Seigneur, Que c'est Jésus que Jesus vous avez é o Christ. Senhor, esse Jesus que está. Et puis ceux qui avaient accepté la parole Depende daqueles que aceitaram a palavra. étaient baptisés. Foram batizados. Et à partir de E Mokolowana, a partir daquele dia, l'église a commencé. a igreja começou. C'est l'implantation. É a implantação. Mais à partir du verset 42 de la source, Mas a partir de 42 até no c'est fim, la deuxième étape. é a segunda etapa. Quelle est la deuxième étape de l'église? Qual é a segunda etapa da igreja? C'est la croissance de l'église. É o crescimento da igreja. La croissance. O crescimento. Nous avons deux étapes. Nós temos duas etapas. Étape d'implantation, A etapa da implantação la étape de croissance. e a etapa do crescimento. Docteur Denis, Doutor c'est Messias, ici que je réponds à votre proposition é aqui que eu respondo a vossa sur proposição l'historique de l'église. sobre o historial da igreja. Alors, na linha que nós vamos comprendre, Eu quand queria on falar a assim. une position de l'église, pourquoi on Para as pessoas compreenderem como é que vou l'église falar. a deux étapes. A igreja tem duas etapas. Il y a l'étape de l'implantation Tem a etapa da implantação et il y a l'étape de la croissance. e a etapa do crescimento. Amen. Oh, amen. Amém. Maintenant, Agora, il faut noter que temos que notar la croissance, o crescimento c'est la maturité. é a maturidade. 1 Corinthiens 13, verset 11. 1 Coríntios 13, 11. Paul a dit, Paulo diz, quand nous avons mwana moke, quando eu era criança, nous allons agir comme mwana moke. eu agia como uma Mais quand criança. on a connu, Mas quando eu cresci, on a dit que pour moi, eu deixei la croissance, c'est la maturité. o crescimento e a maturidade. Deux, Segundo, toute chose qui est à la vie, todas as coisas que a vida il faut y croire. tem que se crescer. Ce qui est obstacle, c'est ça. Senão há obstáculo. Et dans l'église, E na il y igreja, a la vie. a vida. La vie, c'est Christ. A vida é Cristo. Et là, nous faisons la vie, il faut y croire. Tudo que está em vida deve Ce crescer. qui est obstacle, c'est ça. Senão houver Alors, obstáculo. quand on a vie, Já que l'église, na sua c'est vida, quoi? a igreja é você. Quand on a vie, ça. Dentro de você Parce há que Jésus est vida. la vie. Jesus é a vida. Alors, le domaine, nous, la vie chrétienne, il faut y croire. Todo domínio da sua vida cristã deve crescer. Trois, Terceiro, Dieu aime la croissance Deus ama o crescimento et il est l'auteur de la croissance. e Ele é o autor do crescimento. Quand nous avons fait le mot sur mon bail, Quando Deus criou o nous homem, devons avoir qui est en croissance. a palavra que Deus disse era do crescimento. Genèse 1, 28. Gênesis 1, Alors, 28. soyez bénis, Disse, sejam soyez abençoados, féconds, sejam fecundos, multipliez-vous. multiplicai. C'est la croissance. É o crescimento. Montre-moi le bien, amen. Alguém diz amém? Dieu aime la croissance, Deus ama o il est crescimento. l'auteur de toute croissance. É o autor de todo 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Coríntios capítulo 3, 6 à 8, 6 a 8. Paul a dit, Paulo diz, j'ai planté, eu plantei, Apollos a arrosé, Apolos veio mais regar, Dieu fait mas Deus croire. fez crescer. Donc c'est lui qui fait croître, c'est Dieu. Aquele que faz crescer é Deus. Quatrième point, Quarto ponto. l'église doit grandir dans 4 domaines. A igreja deve engrandecer em 4 domínios. Voici ma macamo bien, Paul a souvent opposé à notre position église historique. Quem não vê a igreja porque não fica vamos dar o historial da igreja. Quand on opposé à notre position pour comprendre la raison à cause de macamo. Quando vamos dar a posição, vou entender que eu tenho razão. Il y a l'implantation, Tem a mais il y a implantação, aussi la croissance, tem também o crescimento. la maturité de l'église. A maturidade da igreja. Et l'église, E a il igreja faut courir dans 4 domaines. deve crescer em 4 domínios. Premier domaine, Primeiro le domínio, domaine spirituel. domínio espiritual. La maturité A ou maturidade le perfectionnement. ou o aperfeiçoamento. Ephésiens 4, Efésios 4, versets 11 à 14. versículo 11 a 14. Première croissance, Primeiro quand crescimento. vous côté de la vie de l'église, Quando entramos na vida le da roi igreja, 4 n'a vie et ça yesh. já que dentro de você há Jesus, Domaine de o votre croissance au monde. primeiro domínio que o crescimento Et ça, vai domaine acontecer spirituel à la vie. é o domínio espiritual da Il faut sua vida. comme la maturité spirituelle. Tens que ter a maturidade espiritual. Deuxième domaine de la croissance, Segundo domínio do le crescimento, domaine de la croissance numérique. domínio do crescimento numérico. L'église doit grandir en nombre. A igreja deve crescer em L'église número. est pendant qu'il y a 120 personnes, A igreja começou com 120 pessoas, 3000 personnes, 3.000 pessoas, 5000 personnes 5.000 pessoas et multitude. e multidão. Donc l'église doit grandir en nombre. A igreja deve engrandecer em número. Retenez ici, Retam isso. la foule A multidão représente deux choses devant Dieu. representa duas coisas diante de Deus. Premièrement, Primeiramente, la foule est une force. a multidão é uma força. La foule, c'est une force. A multidão é uma força. Exode chapitre 1, Em Êxodo capítulo 1, verset, à partir du premier verset du verset. primeiro versículo até por baixo, Pharaon le biboui. Faraó disse: Les Égyptiens vont se multiplier mille. os egípcios estão se multiplicando, Les Israéliens vont se multiplier mille. os israelitas estão se Alors, par comme multiplicando, une force se tornaram uma pour força. empêcher la multiplication là-bas. Vamos impedir a sua multiplicação, Parce que la multitude, c'est une force. porque a multidão é uma força. Amen. Amém. Deuxièmement, Segunda coisa, la foule a multidão
C'est une base de provision de Dieu. É a base da provisão de Deus. Foule est la base de la provision de Dieu. A multidão é a base da provisão de Deus. Dans Jean 6, Em João capítulo 6, Bazar na désert. estão em deserto. Ouça, Bazar deux blocs. são 2 blocos. Il y a Jésus et son groupe Jesus e seu grupo et il y a la foule. e tem a multidão. Il y a un besoin qui se présente. Há uma necessidade que se Il faut apresenta. pas le bannir. As pessoas têm que Mais comer. remarquez une chose. Mas não tem algo. Jésus, dans 12 personnes, il y a Bazar et l'homme côté. Conheceu as 2 pessoas vão ter. Mais heureusement, Mas il y a felizmente, la foule. na Et dans multidão, la foule, e na il y multidão, a un enfant há uma qui a criança quelque chose. que tem alguma coisa. Sur l'église, ils ont battu de l'église. Se a igreja tem muita gente, Muita negociação com o a Osama. primeira pessoa Já me vai parece entender, coisa. a segunda Mas na vai parte da entender. foule, Mas dentro da e coisa multidão, muito muito, haverá alguém ou a coisa na base da que provisão. precisa da base da provisão. Est-ce que os irmãos vão compreender? Será que a igreja vai entender? Une église, par exemple, Uma igreja, por exemplo, pastor Tito, l'église a passé Tito, a igreja do pastor il y a Tito 1000 personnes. tem 1000 pessoas. Pas limité, hein? Não Pour ça, pas crentes, limité. não Mas crentes, pas discípulo. discípulos. Pourquoi pas disciple? Porque os Bazar discípulos fidèle, são et fiéis bazar bon. e são bons. Makambo ya kopesa di, oya kopesa kwa disciple kotina yete kwa yeko na mayebi yango. Porque sabe, Et c'est automatique. é automático. Parce qu'il y a 1000 personnes. Ele tem L'église. 1000 pessoas na sua Là, igreja. dans la 100 membres. Eu tenho Dans 100 même membres. 100 disciples. Mesmo 100 Il discípulos, faut, par exemple, $10,000 pour tout ça, pour Salomon. $10,000 que ele para fazer algo. L'église n'est pas dans la facilité. Que a igreja terá Et ça facilidade. y est. É dele. Parce que si on a eu $10,000, Se nós tivermos donc divisé $10,000, entre 1000 personnes. dividirmos em 1000 Moi, on pessoas, va moquer. uma pessoa vai dar pouca Combien? coisa. $1, $10. $10. $10. Ça ne pèse pas. Não pesa. Mais et pas dans la 100 personnes. Mas a mim tem 100 pessoas. Sauf que nous avons $10,000. Se nós queremos colocar $10,000, Nous avons compris dans $1000. $1,000. Donc voilà l'importance. Il y a full l'église. E a importância da multidão na igreja. Merci. Je vais dire ma beaucoup dans l'église. Muito aplauso para Jesus. Troisième domaine, Terceiro nome, église. a igreja Il faut école dans l'organisation. deve crescer na organização, Administration. administração. Surtout l'église de réveil. Principalmente igrejas de igreja. Administration est à la Não há administração. Comme solo nous aussi la dimanche. Todas as conversas terminam Donc no dia. ndenge kota ki on a nenge zobi dimanche. Do jeito que entrou, está saindo. Pesa 5,000 kuna. Dá 5.000. Pesa 2,000 kuna. Dá 2.000 lá. Et tika li combien? Tika li 3,000 kuna. Donc ça la ngoni. Vamos fazer Soko o ba sal do mibali. compra dois Donc salos. ti ndenge kote ni. Et donc moi Vai entrar e tika. sair, nada vai ficar. Comme passer hier moi église à la bibliothèque. O pastor da igreja não tem gabinete. Na boy na to mo ba passer ni sapa ba zanga na bibliothèque. Nós queremos para os pastores que não têm Biro gabinete. ezala ndako na ye. O gabinete é a sua casa. Chambre na ye ne biro na ye. O seu quarto é o seu gabinete. Obi ko oza na bolingo to diranja mwasi na yo. Você não tem amor de perturbar a sua mulher. To la na Yesu. Vamos seguir Jesus. Yesu azala ke. Jesus como é que Donc ele la é. yene ba kolo makam na ye. Yo ko makam ngo ya nani? As coisas que ele vem. Est-ce que ça va pas? Será que eles Na apostam? yo kolo makam na ye. Porque você é o dono das coisas. Eza na tano mutala. Há o tempo de alguém dono. Mais yene ko les a kolo makam na ye. Mas já que ele é o dono das coisas, So que seria ko la da la so. se ele Yeah. vier orar, ele lhes acordava ou não. Il veut accueillir. É bem dizer ele ia. Après ko sala ni. Vai fazer o quê? Bo makam ngo ya Vai nani? orar pelas coisas que Na so tu na yo. agora eles podem perguntar. Nzambe ndi abenga yo ministère ngo ya yo. Ona ni ozala ba ringo ko ya mo si la no ka. Quem você quer orar? Oza fa chapel. Yo ne fa. Se você errar nada, Tika mwana batala. deixa ele ler. Oza bela na ba. Yo mo bosa ni. Você não pode orar. Oza kia mela sima na ye. Você está aí a ficar diante dele. Tika ya. Deixa ele dormir. Vous comprenez ça? Okumeka kumwaka mwezo kwa kenu. Yo mwaso ni kubonde na te. Okumeka na te. Musa na kwa ya yo no za pate kene Você se quer te. pastor? Vai dormir. Eso mo mwazo na nga. Olha, deixa ele seguir. Écoutez pasteur, connaissez. Escutem, pastor. Le plus grand secret d'un homme, O grande segredo de um homem de Deus c'est comment la dimension moko é chegar numa dimensão avec ou sans quelqu'un qui peut réussir. com você alguém que pode receber. Voilà le secret. É esse o segredo. Avec Com ou sans quelqu'un ou sem alguém qui peut réussir. pode ter êxito. Yesu Jesus équipe qui nous.
A equipa ali fugiu. Mas ele sozinho foi até a cruz. Un leader. Um líder. D'ailleurs, quand on a ministère, quando eu comecei o ministério, você estava. O que Deus me disse, você sabe? Não. E você? Deus me chamou você. Você. E o que ele fizer com você, literalmente como não vai acontecer. A não ser que ele não é chamado. Dernier domaine d'orientation. Último domínio. Bom, maintenant, donnez-moi l'attention. Je veux terminer en vous disant l'analyse, le résumé de l'histoire en Angola. Quatrième domaine de croissance, les domaines financiers. Il faut l'église dans l'amour. Sabe que é a rebelião na igreja? É por causa das ofertas. É a pobreza, só te dizer. É pobreza. Porque se eu sou pobre, você é pobre. Ele é pobre. Vamos aí disputar por causa das ofertas. As ofertas são chão de quem? Deus tem que abençoar os seus. Um homem de Deus. Um homem de Deus deve ser um patrão. Même pour pas ta personne se repose à l'amour. Même pour les personnes deve ser dinheiro. Só para passer à l'amour, Dieu va te donner occasion de te faire pour l'amour. Se o pastor não tem dinheiro, vai ter uma pensar que você vai pregar por causa das ofertas. Amen. 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 Quatrième point de vue. Quarto ponto. Analyse do résumé e a história da igreja Angola. Análise e resumo do historial da igreja em Angola. Par la grâce de Dieu. Pela graça do Senhor. Je suis l'un de ces personnes qui peut donner cette analyse. Eu sou uma dessas pessoas que pode dar essa análise. Analyse des animaux. Análise é o seguinte. Sur les deux étapes de l'église. Sobre duas etapas da igreja. Il y a l'implantation. Da implantação. Et il y a la croissance. E há o crescimento. L'église d'Angola. A igreja em Angola. Est reçue étape moko. Recebeu. Teve êxito. Étape moko. Numa etapa. Échoué. E falhou. Étape moko. Numa etapa. Quelle est l'étape qu'on a reçue? Qual é a etapa que nós tivemos êxito? L'implantation. A implantação. Ce qui est vrai, il faut reconnaître que l'église est implantée en Angola. Que a igreja foi implantada em Angola. De Cabinda a Cunene. De Cabinda ao Cunene. Ce pays, este país, c'est un pays communiste. É um país comunista. Histoire de Makamanzama Zanaki. A história da chuva de Deus é que mais il faut donc que Sanzama merci. Mas devemos agradecer. Parce que na etapa que Zoluba, que nessa etapa que pour reçu nós devemos implantation de l'église. A implantação parce que les lots de cabine au Cunene. Deus de cabine ao Cunene. Somos também quelque part. Se andares de um lugar. Beaucoup d'églises en Zambie. Vai se encontrar a igreja de Deus. Et ça c'est une victoire. E isso é uma vitória. Tu mettez ma bombe na igreja. Vamos aplaudir para o Senhor. Deuxième point. Segundo ponto. Nous avons échoué na deuxième point. Nós falhamos no segundo ponto. Deuxième point que échoué Zani. Segundo ponto que nós falhamos é essa étape de croissance. É a etapa do crescimento. De échouer na étape de maturité. Nós falhamos na etapa da maturidade. La croissance et la maturité là zéro en Angola. O crescimento e a maturidade em Angola é zero. Et je parle en conséquence des causes. E eu falo em consequência da causa. Personne ne peut me contredire. Ninguém pode me contrariar. Por isso que
implanter. Nós tivemos esse tempo Mais implantar. croissance et maturité. Mas o crescimento da Et maturidade comme il a noté, ainda não chegou. l'église en Angola A igreja em est Angola dans un niveau de bassesse. ainda está no nível baixo. Est dans un niveau de bassesse. Está no nível baixo. Alors j'ai noté 7 raisons. Eu notei 7 razões. Oh, ils avaient cause de l'échec de la maturité de l'église. Que é a causa da falha da maturidade da igreja em Angola. La première raison, A primeira razão c'est le conflit de génération. é o conflito de gerações. Il y a un conflit de génération. Há um conflito de gerações. Montre-moi le bien, amen. Alguém diz amém? Eu estou a vos falar como um dos pais dentro da cidade. O que eu estou a falar, todos os pais, vocês conhecem, ninguém pode me contrariar. Porque é assim. Ce sont des vérités qu'on n'aime pas dire, mais on doit les dire. São verdades que não gostamos de dizer, mas devemos dizer. Parce que l'église est malade. Porque a igreja está doente. Alors, conférence est Essa conferência para que no caminho dela, l'église n'a encore que la a maturité. igreja está maturidade. Première raison, A primeira razão, conflit de génération. conflito de gerações. Et dans la génération, moko, Há uma geração babenga ngo bapère. que é chamada de Et pais. dans la génération, Há uma geração babengi bana. que são chamados de A filhos. conflit est ça. Há conflito. Conflit est ça. Conflito é o quê? Batata, Os bali pais pour reconnaître bana. não querem reconhecer os filhos. Bana, Os filhos bali pour respecter tata. não querem respeitar os pais. C'est un conflit. É um conflito. Oh, tata. O pai A causa da tata te. pode não pode ser pai se não existir os filhos. Mwana, O filho a causa da mwana não te. pode ser Só filho mutabota ya se não tiver ninguém que o C'est gere. la loi de Dieu. É a lei de Tata Deus. a besoin mwana, O pai precisa do filho, mais mwana a besoin tata. o filho precisa do pai. Alors, soit il y a maturité, Se queremos que haja il faut maturidade, bien respecter. isso deve ser muito respeitado. Bah, on va bien le batata, Porque estão chamados de bah, pais, reconnaître, bah, reconhecer, soutenir, sustentar on va s'en mater. aqueles que estão Bah, on subindo, va s'en mater, aqueles que estão bah, subindo respecter. e respeitem os pais. Deuxième raison, il y a échec. Segunda razão da falha, Les faux pères, os falsos pais. bah, faux tata, Os falsos pais. les faux pères. Os falsos Il y pais. a la confusion, les gens comme batata. Há uma confusão do texto. Nani vraiment tata nango. Quem é pai em Angola? Par rapport à qui? Em relação a Par quem? rapport à quoi? Em relação a quê? Qui est un père? Quem é um pai? Un père, Um pai c'est un modèle. é um modelo. Un père, Um pai c'est une référence. é uma referência. Un père, Um pai c'est la sagesse. é a sabedoria. Un père, Um pai c'est la maturité. é a maturidade. Tala. Israël a mis l'Égypte. Quando Israel saiu do Egito, Babimaga 6 000 hommes de guerre. saíram 6.000 homens de guerra. Nanana, combien de hommes? Siga, quantos homens? Un homme de guerre, Esses homens de guerra Bazaraki a deux qualités essentielles. tinham duas qualidades La essenciais. première qualité, Primeira qualidade, Ango Dios va la circoncis. todos eles eram circuncidados. Vous êtes d'accord, Nana? Estão de acordo comigo? Deuxième qualité, Nana. Segunda qualidade, Bazana expérience à guerre. tem a experiência da guerra. Voilà les qualités d'un père. Qualidades de um pai. Vous avez la circoncis, Ser donc vous circuncidado avez l'expérience. e ter a experiência. Maintenant, partout, il faut bien ami, ils sont bien mis batata. As suas duas que somos chamados pais. Il y a beaucoup de gens Há muita gente qui ont commencé les églises en que Angola, começaram as igrejas em qui Angola, sont venus avant. que vieram antes, Mais pour vous, dans le Congo, mas vindo do parce que Congo. l'église de l'Angola vient du Congo. Porque a igreja de Angola vem do La Congo. plupart de ces A gens-là, maior parte desses dans le Congo, gente, c'est la ministre de Dieu. o Congo não era ministro de Deus. Ayaki awa circoncité. Não veio aqui circuncidado. Comme ministre awa, Se tornou ministro aqui. Se tornou pai et aqui. ça la différence Há uma diferença entre tata entre o pai et doyen. Doyen c'est l'homme. sabe outra coisa. Tata c'est l'homme. A seu também é outra coisa. Tata Philippe, Bem Felipe aqui na Samarie, foi em Samaria, a évangélisé, evangelizou, a implanté l'église. implantou a igreja. Est-ce que ça tata? Será que ele é pai? Não. Et ça c'est pas implanté l'église. É porque ele implantou a igreja. Asa qui a fait l'église à Jérusalem? Ele é diácono da igreja de Parce que Jerusalém. c'est un Os pais têm Viens dans Jean. Pedro e João. Tellement bien dans l'argent, voyez. Quando Pedro e João vieram, Il va pour le baptême. Le frère nous a dit, la bannière dit, la combien tata? já eu já comecei seu pai. Não. Ma tata bango. Os pais estão aí. Toi, bazar déjà circoncis. Porque eles já são circuncidados. Il y a très peu de gens qui se disent Tata Nangola, Oba Kinshasa, Aza ministre établi, Aza formé, Baza Mouké. São poucas gente que vieram do Congo que são estabelecidos. Mais du fait que la bannière église, Já que começou a igreja, Baza Liboso, primeira pessoa, Tata qui você não é pai. Oza doyen. Você é assim. Troisième raison, Terceira coisa. l'échec de la mission. Yoga. Ouça. Troisième raison, Terceira razão. l'autoproclamation. A autoproclamação.
Nós estamos num terreno. Alguém acorda. Me contaram uma história. Um moço chamou seu amigo. Venha me consagrar de noite. Seu amigo lhe disse que ninguém sai. A sua mulher também não vai saber. A mulher só vai dormir no quarto. Disse a sua mulher: hoje o meu amigo tem uns vigília na sala. A mulher foi dormir. A mulher dormiu. Começaram as suas conversas. Aí fica aí a joelha, dá oferta. Dá aqui um lençol branco. Lhe tapou. Au nom de Jésus. A partir de hoje, Bishop, você é bicho, révérend Bishop, révérend pasteur, révérend apôtre. A mulher estava ouvindo como se fosse sonho. Disse: o que eu estou ouvindo? Veio devagar. Ele aí despertou. Cadê essa sua ministério? Mostre nós ao carro. Agora o seu ministério está aqui virado. Deus disse a Josué: je vais te lever au ciel d'Israël. L'élévation, et ça va pour tout est. L'élévation, c'est en public. Si vous partez de l'eau, on suit la mort. Quatrième cause. Esprit de rébellion. La plupart des églises sont en a maior parte das igrejas que estão em les églises sont en rébellion. São as igrejas que estão em rebelião. Parce que bagangue là, il y a d'autres mots que vous savez. Porque falaram que repreenderam e se nós fazer com a igreja. Sixième chose. Sexta coisa. Olha, eu sou a cause. Está fazendo. Sixième. Cinquième, hein? Quinta. Oh, cinquième. Ah, cinquième cause. Quinta causa. Là. Oissa. Conflit ethnique. Conflito étnico. Uma das coisas que está fazendo com que não haja maturidade. É conflit ethnique et linguistique. É o conflito das etnias e da língua. Il y a un conflit. Há um conflito. Alguém que já fala bem português. E aquele que ainda não falou bem português. É um conflito. Celui qui a déjà maîtrisé le portugais. Aquele que já fala bem português. Il se croit le frère angolais. Ele se crê verdadeiro angolano. C'est n'importe quoi. C'est un problème. É um problema. Mas saiba. Deus que está usando não é angolano. Não fala português. Não fala francês. Não fala inglês. Mais la Bible déclare Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent non pas en portugais, non pas en lingala, non pas en anglais, mais en esprit et en vérité. Sixième cause. Sexta causa. Sixième cause. Amen. La pauvreté dans le monde des hommes de Dieu. A pobreza aos homens de Deus. Uma das coisas que está nos os homens de Deus ainda não somos abençoados. Não somos abençoados. Quando vocês vão para o mundo, au Nigeria, em Nigéria, en Afrique du Sud, na África en do Sul, Amérique, en Europe, na América, na pour Europa, rencontrer un pasteur riche. para encontrar um pastor rico. Je connais l'homme de Dieu. Eu conheço um homem de Deus. Gref dollar. Gref dollar. Gref dollar. C'est un millionnaire. Ele é um milionário. Azana ba industrie. Ele tem indústrias. Azana ba banque. Tem bancos. Azana ba grande bien. Tem bens materiais. Un millionnaire. Ele é um milionário. Moko. Dia. Prédicateur moi, ba benye l'église à côté le cola à côté. Um pregador foi chamado para pregar. Tu vois, le grand titre a invité à ambassadeur. O reverendo Tito convidou um embaixador. Sabe quando eu chamava? Eu tive ameaças de telefone. Telefone papai. Sabe por quê? Já estou atrasado. Quilamba. Porque eu vivo no Quilamba. Eu vim de transporte. Se você casar, esse carro. A unção também não é necessária.
Ele ligou. Donc là, la qui évité mon moment. Então lá chamou assim. Après 15 minutes à l'état. Chegou 15 minutos em atraso. Vous êtes à côté. O pregador entrou. Deus de Dieu pour aller retard. Esse homem de Deus porque atrasou 15 Não está aqui bloqué na mão. Disse, eu estava no engarrafamento. Embouteillage. Engarrafamento. Embouteillage é longo, yes. Engarrafamento é mais É longo, é plus. É mais do que a Diga biloko. Deixa essas coisas. A suite telefone na église. Pegou o seu telefone. Appelé industrie mort. Chamou uma indústria. Abi tout de suite na zone banana. Disse, do jeito que eu estou a falar aqui. Vou preparar um jet mon gars. Prepara um jet privado. Après esse numéro à compte bancaire. Deu o número da conta. Abi pasteur. Disse pastor. Voiture yé na wewe kotika là. A viatura vai ficar aqui. À partir de là. A partir de agora. Vous combien la jet prix? Já Comme ça toi va embouteillage et faire ça. Nada do que amém? Amém. Vamos passar a sua dia matéria com uma jura. Pastor está pregando, ele Voilà quelque chose. algumas On a coisas. trop. Eu tenho que falar. C'est ça un peu le résumé É isso mesmo. de l'histoire de l'amour. Da história da igreja. Nous avons reçu l'implantation. Nós recebemos. Mais nous devons travailler pour la maturité. Il y a un peu de maturité. Por isso a falta da Par maturidade. conflit, mauvaise anatina. Haverá conflito. Par querelle. Haverá Par division. Haverá Et divisão. ça va dire Que não tem il importância. faut la maturité. Deve ter a L'église à RDC. A igreja Il é faut la assim. maturité. Já tem a maturidade. L'église à Nigeria. A igreja é Il faut la Nigéria. maturité. Já tem a maturidade. Maintenant, la zone Lima. Mas eu estou L'église à Mola. Il faut la maturité. La zone Lima. Et après, mon salaud. Depois desta Maturité, Goya. a maturidade é Zambe. Deus. Apa mola passer Tito. que abençoa o pastor. Zambe apa mola biso. Deus que abençoa. Musala mola. Esta Ele vai obra biso la maturité. deve vir a maturidade. Ele vai biso ali. Coloca-te de pé onde estás. Eu recebi de Deus e não posso me calar. Deus mandou dizer ao